A paz de Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo bíblico, livro de Deuteronômio, capítulo 24. E o assunto do vídeo de hoje será a lei do divórcio, né? Nós vamos estudar apenas a parte da lei que fala sobre o divórcio. O restante do capítulo nós vamos fazer em outro vídeo, tá bom? Antes de começar esse vídeo, eu queria fazer uma oração com vocês, porque nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que é o casamento. E Deus leva muito a sério esse assunto, amém? Então vamos orar para que Deus me dê sabedoria, para que eu possa ensinar, pela palavra de Deus, os casais a temerem a Deus e a darem valor ao seu casamento. Então fechem seus olhos junto comigo, vamos orar. Pai Santo que habita no céu, graças te damos por mais esse dia de vida, pelo perdão dos nossos pecados, pelo teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo. Que o teu sangue precioso, Jesus, aleluia, cubra os casais, para que eles possam temer ao Senhor e amar um ao outro, e levarem o compromisso e os votos que eles fizeram nos dias do casamento a sério. Assim como o Senhor quer que a gente leve a sério a aliança que nós aceitamos, a aliança do novo testemunho, a nova aliança que o Senhor propôs e nos ensinou pelo teu Evangelho, Santo Jesus Cristo, para que possamos entrar no céu. Amém? Então, abençoe os casais, que sempre nas dificuldades eles orem juntos e peçam ao Senhor para que ilumine e que eles superem todas as dificuldades, porque da mesma forma que um casal supera as dificuldades juntos, o cristão supera as dificuldades junto com o teu Senhor. Santo é Deus, aleluia, Santo é Jesus Cristo. Que o Espírito Santo esteja sempre presente nos casais, aleluia, Santo, Santo, Santo é o Rei da Glória, Deus vivo. Abençoe os casais, Pai Santo, aleluia. Que o amor supere todas as dificuldades, Santo é Jesus Cristo, aleluia. E que os votos sejam cumpridos, amém? Então, que esse vídeo seja para a honra e glória do Senhor e que pela tua palavra abençoe os casais, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus, Santo é Jesus Cristo. Então, já oramos, né? E agora vamos começar o estudo. Com a ajuda de Deus e do seu bom Espírito, em nome do Senhor Jesus. O primeiro texto que eu queria falar, antes de a gente começar no Deuteronômio 24, é o que Deus pensa sobre o divórcio, né? Então, para ficar bem claro para a igreja, o que Deus pensa sobre o divórcio. Isso está em Malaquias, capítulo 2, verso 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham cuidado, não sejam infiéis. Santo é Deus. É um texto bem pesado, né? Então aqui o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, Jacó, de Abraão, o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, ele deixa bem claro que ele odeia o divórcio, ele odeia a separação entre os casais. Só que aqui ele não está falando dos casais físicos, aqui ele está falando da aliança que ele fez com a nação de Israel. Deus separou a nação de Israel, limpou ela, consagrou ela, fez uma aliança com esse povo, casou com Israel. Só que a nação de Israel vivia adulterando, vivia na promiscuidade. Como que eles traíam o Senhor? Adorando outros deuses, adorando a estátuas, adorando a entidades, adorando qualquer coisa que não era o seu esposo. Então Israel traiu Deus várias vezes. E Deus está deixando aqui bem claro, eu odeio o divórcio, eu não quero me separar. Mas se vocês continuarem a fazer esses atos comigo, eu odeio o divórcio, mas eu vou me separar de vocês. E foi o que aconteceu. Foi necessário Deus fazer uma nova aliança. Agora ele promete o casamento para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que é a nova aliança, amém? Então, o nosso Deus, ele odeia o divórcio. Mas, como Israel não quis ficar casado com Deus e continuou adulterando com outras imagens, com outros deuses, né? Então, Deus odeia o divórcio, ele não quer se separar, mas só que ele não tem outra opção a não ser se divorciar de um povo que não o quer, que não o ama, que não o aceita, né? Então, o nosso Deus ele deixou bem claro isso, né? Agora aqui, em Mateus capítulo 19, verso 4 e 11, agora Jesus Cristo vai nos ensinar sobre o casamento entre homem e mulher, né? No Malaquias 2,16, está falando da aliança do Antigo Testamento, que Deus casou com Israel, né? Mas agora é Jesus Cristo falando sobre o casamento entre homem e mulher. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, na criação, desde o princípio, Deus criou o homem e a mulher para se casarem e não para se separarem, né? O que Deus uniu, não separe o homem.
Então, casou perante Deus, fez os seus votos um para o outro, agora é para sempre, amém? Não é mais, Deus não quer que vocês se separem, tá certo? Disseram-lhes então: por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Então aqui os fariseus eles estão citando a lei de Deuteronômio 24 que nós vamos estudar, né? Porque Moisés, por Deus, ele revelou a lei do divórcio, a carta de repúdio, né? Que o homem, se ele não achasse graça na sua esposa, se por qualquer motivo ele poderia se divorciar dela. Ele teria que escrever uma carta de divórcio e repudiá-la, né? Ela sairia da sua casa. Mas aqui Jesus Cristo está deixando a lei mais pesada. Jesus Cristo falou que não, que agora você não pode se separar por qualquer coisa. Agora, Deus ama o casamento, Deus ele zela pelo casamento, é para sempre o que Deus uniu. E o único motivo que vocês podem se separar é por adultério, por prostituição, no caso da traição, né? Da mesma forma que nós estudamos em Malaquias, que a nação de Israel traiu o nosso Deus com outros deuses, com imagens, com idolatria, e por isso que Deus quebrou a aliança com eles e deu a aliança agora para a igreja de Cristo, né? Oferece a nova aliança, Santa Deus. Da mesma forma, o homem que é traído por sua esposa, ele pode se divorciar dela. E se a mulher é traída pelo seu esposo, ela pode se divorciar dele. Essa é a condição que Cristo dá, a única. Amém? Depois a gente vai ver nos Coríntios também que tem uma outra condição que o Espírito Santo revela a Paulo, tá? Mas uma das poucas condições que tem é no caso de adultério, amém? Aí eles questionaram Jesus, né, sobre a carta de repúdio, né? Aí Jesus Cristo vai responder eles, né? Disse-lhes eles: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Então, lá no Gênesis, quando Deus instituiu o casamento, não tinha divórcio, né? Mas pela dureza dos nossos corações, porque a gente não consegue suportar os defeitos uns dos outros, né? Infelizmente é assim. Deus permitiu a carta de repúdio na época de Moisés, tá? Agora não. Agora, Jesus Cristo deixou aqui bem pesado essa lei aqui, porque Deus ama os casais que não se divorciam, amém? Porque Deus odeia o divórcio, tá certo? Mas em caso de adultério, Jesus Cristo permitiu, tá bom? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, se você se divorciou por qualquer outro motivo que não seja adultério e casou com outra, você está adulterando, amém? Então, ora e vigia, vamos orar, tá certo? Vamos levar as coisas de Deus mais a sério. As pessoas não estão mais dando... primeiro que não estão mais ensinando da forma que a Bíblia ensina, né? As pessoas falam que pode separar por qualquer coisa. Até os pastores abençoam, os padres também. Antes era muito mais rígido, né? Hoje em dia as leis favorecem muito o divórcio. Mas Jesus Cristo deixou bem claro que só no caso de adultério, amém? Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Aí, Santo Deus, quando os apóstolos ouviram que Jesus Cristo deixou a lei bem pesada, né? Porque todo mundo estava acostumado assim, se minha esposa... Eu casei com a minha esposa. No tempo deles, por causa da carta de repúdio da lei de Moisés, né? Era fácil se separar. Porque ele casou, por exemplo, com a esposa. Aí ele enjoou dela, acabou aquela paixão do comecinho do relacionamento. Ou ela engordou, ou ela não está cozinhando bem. Por qualquer motivinho, os casais poderiam se separar. Ele só tinha que fazer a carta de repúdio, entregar para ela e ela sair de casa. Aí os apóstolos ouviram que Jesus Cristo falou: agora vocês só vão poder se separar no caso de adultério. Aí os apóstolos falaram: meu Deus do céu, e agora? Acho que não compensa casar não. Santo Deus. Mas é sério. Muitas pessoas pensam assim: acho que não compensa casar não. Porque imagina a mulher aguentar TPM, aguentar esse monte de problema que tem no casamento. É difícil, gente, tá? Não é fácil. É muito bom. A melhor coisa que o homem pode fazer é o casamento. Por isso que Deus instituiu, né? Para crescimento espiritual, para amadurecimento do homem, para o homem saber como ser pai, a mãe saber como é que é ser mãe. É uma escola, casamento é uma escola, é muito importante. Por isso que Deus instituiu o casamento. Se você não é casado, você não tem como entender o relacionamento entre Deus e Israel e o relacionamento de Cristo com a igreja. É muito importante para a gente entender. Se você não é casado, é muito difícil você entender o que é a graça de Deus, amém? O que é a graça de Cristo. Então é necessário se casar. Os apóstolos não entenderam, não aceitaram muito bem isso aqui, né? E olha só o que Jesus Cristo vai falar, que é muito importante. Eu queria que nós
refletíssemos sobre isso, tá bom? Olha que Jesus Cristo vai responder para os apóstolos, né? Eles falaram, acho que não compensa casar não, mestre. E agora? O que a gente faz, né? É o que Jesus Cristo falou para eles. Jesus falando, tá? Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra. Casamento não é para qualquer um não, meu irmão. Casamento não é para qualquer uma, não, irmã, tá? Nem todos podem receber essa palavra. Nem todos querem obedecer a Deus. Nem todos querem servir a Deus de verdade. O que a gente vê mais hoje, o que a gente vê mais, infelizmente, nos dias de hoje, são pessoas tentando mudar as leis de Deus. Pessoas que querem ter a consciência tranquila e vai na igreja que prega um evangelho que não é o que está escrito, né? Vai na igreja que o pastor fala, não, pode separar. Vai na igreja que o padre fala, não, pode separar que não vai dar nada não. Vai dar sim, tá? É adultério, tá bom? Se não se separou e não for em caso de adultério, de traição, e você se casar com outra pessoa, você estará cometendo adultério, amém? É a palavra de Deus. E nós devemos levar muito a sério a palavra de Deus, tá bom? Então você deve dobrar seu joelho no chão e pedir perdão a Deus. Senhor, eu pequei contra a tua palavra, me ajuda, Pai Santo, me limpa com teu sangue precioso, porque todos nós somos pecadores. Esse pecado de adultério, porque você se separou indevidamente e casou com outra pessoa, também tem perdão, tá bom? Então não se desespere, mas é necessário arrependimento, é necessário você saber que você está errado nessa condição, tá bom? E ore a Deus, pede direcionamento, busca a palavra, até que você tenha paz no teu coração, tá bom? Até que Deus te confirme que te perdoou, tá bom? Porque é necessário arrependimento, porque quem está casado indevidamente, que se separou e não se separou por causa de adultério, tem que pedir perdão a Deus, tá bom? Tem que orar, porque está no pecado, tá certo? Aqui outra. Aqui eu não terminei de ler, né? E receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Então o casamento, além de não ser para todos, né? Não é todos que podem suportar essa palavra. Por que não é para todos? Mas só aqueles a quem foi concedido. Então o casamento é um dom de Deus. Sabe aqueles casais que vocês vê andando de mãozinha dada, aqueles velhinhos que ficaram tanto tempo juntos? É dom de Deus. Então peçam esse dom. Senhor, me dê o dom do casamento, me dê o dom da paciência, da graça, de perdoar os pecados do meu marido, de perdoar os pecados da minha esposa, de conviver bem juntos. Então orem a Deus pedindo por esse dom, porque isso não é para todos. Ó. Vou ler de novo o verso 11, todo mundo lê na casa de vocês, tá? Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem for concedido. Então, esses casais que estão há 50 anos casados juntos e viveram bem, que são um exemplo, foi concedido a eles, é um dom de Deus para eles, né? E não é para todos. Então, sempre quando você for orar, ora para Deus, pede confirmação se Deus está no teu casamento, pede sinal, tá bom? Porque se Deus falar que está com vocês, aí pode ficar tranquilo, pode vir a dificuldade que for, vocês vão superar, tá bom? Mas as pessoas vão se casando só por atração física, só por paixão, os casamentos não duram, tá bom? É necessário pedir confirmação que Deus está no teu casamento, buscar a Deus todos os dias o dom de estar casado, amém? É um dom concedido por Deus, amém? Agora aqui, o outro motivo que os casais podem se separar, tá? São só esses dois motivos, o adultério e o julgo desigual, tá bom? Isso vai estar em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 13 e 15. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então aqui o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Corinto, né, que se um casal que não acreditava em Deus, um vem a se converter, né, por exemplo, a esposa se converteu, mas o marido aceita a esposa crente e não confronta ela, não proíbe ela de ir para a igreja e fica feliz de estar casado com ela, então não se separe, continue casado, amém? Mas se, por exemplo, a esposa se converteu, aí o marido começa a perseguir ela, começa a ter discussão, ele não está feliz e fala que vai embora, a mulher pode falar assim, vai com Deus, Santo é Jesus Cristo. Porque aqui, ó, como está escrito aqui, ó, mas Deus chamou-vos para a paz. Então tem que ter paz no casamento, né? Então se está tendo muita discussão no casamento
porque o marido se converteu e a mulher não, ou a mulher se converteu e o marido não, e um dos dois quiser se separar por causa desse motivo de julgo desigual, de um está querendo ir para a luz e o outro quer permanecer nas trevas, a mulher, o crente pode deixar a pessoa não crente ir embora, tá bom? Nesse caso, Deus permite o divórcio, tá bom? Mas são esses dois únicos casos, tá? Adultério, pode separar, e no caso do julgo desigual, que um crente, o não crente, não quer mais ficar junto com o crente, tá bom? Aí pode ter o divórcio, tá certo? Agora a gente vai estudar a lei do Deuteronômio 24, todo mundo entendeu, né? Então é muito simples. Jesus Cristo deixou bem claro que somente adultério pode separar, amém? E se aconteceu de vocês não acreditarem em Deus, um vinha se converter e o crente está feliz com a graça santa de Cristo e vai para a igreja todo dia e está lá aquela glória lá, e o descrente não está feliz com isso e quer sair, pode ter separação também, tá bom? São esses dois casos. Agora vamos estudar Deuteronômio 24, verso 1. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então aqui a mulher adúltera naquela época ela era apedrejada, né? Então aqui não está falando de adultério, né? Aqui está falando de qualquer coisa que o homem não achar graça na sua esposa, ele podia se separar dela. Ele escreveria uma carta de repúdio e se separaria dela e poderia casar com outra esposa, né? Então, essa palavra aqui é muito importante, ó. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça, olha a graça aqui, ó, né? Em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então eu queria que vocês refletissem sobre isso. Jesus Cristo, ele olhou para nós cheio de pecado, cheio de defeito. A gente não tinha motivo nenhum assim de chamar a atenção de Jesus Cristo para nós. Nós éramos pecadores. Mas quando lá no Apocalipse está escrito lá, né, na abertura dos selos, quem poderá ir lá à terra? Quem poderá abrir os selos? Quem é digno de ir lá? Aí Jesus Cristo se ofereceu, né? O Cordeiro, Santa Deus, eu vou lá. Eu vou dar meu sangue por aquele povo lá. Porque Jesus Cristo estava cheio de graça pela humanidade. Ele queria nos salvar, ele queria nos limpar. Mesmo nós não temos merecimento algum, mesmo nós sendo imperfeitos, mesmo a maioria de nós nem busca ao Salvador Jesus, ele, por esse povo, ele falou, não, eu vou lá, vou dar minha vida por eles, e tudo aquele que crê em mim vai se casar comigo. Então, nós achamos graças aos olhos de Jesus Cristo. Então, toda vez que você olhar para sua esposa, olhe com um olhar de graça, tá bom? Ela vai ter defeitos, ela é imperfeita, da mesma forma que você é imperfeito, e a sua esposa tem que olhar com olhar de graça para você. Então, um tem que perdoar os pecados uns dos outros, porque se a gente não consegue olhar com olhar de graça para sua esposa, e a sua esposa não consegue olhar com olhar de graça para o seu marido, fica muito difícil de vocês entenderem a graça de Cristo, né? Porque Jesus Cristo falou, aquele que perdoa será perdoado. Se você não consegue perdoar os pecados da sua esposa, Jesus Cristo não vai perdoar os seus pecados. Se a esposa não consegue perdoar os pecados do seu esposo, Jesus Cristo não vai perdoar os seus pecados. E vocês vão ficar aqui, gente, na tribulação. Ninguém vai subir para o céu, não. Para subir no céu tem que perdoar pecado, amém? Aquele que não tem perdão no coração, aquele que não consegue amar de verdade, não sobe no céu, não vai casar, não vai nas bodas do Cordeiro, mas de jeito nenhum, amém? Então tenham esse entendimento. Então aprendam a perdoar, amém? Aprende a superar as dificuldades. E para superar as dificuldades, tem que ter esse olhar de graça. E se você não tem, ore a Deus e peça a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, a olhar com o teu olhar de graça. Me ajuda a perdoar, Senhor, para que vocês possam ter um casamento abençoado por Deus, amém? Então, vocês tendo esse entendimento, vai ficar mais fácil, tá bom? O casamento é difícil, tem dificuldades, tá bom? Não estou falando que é fácil, né? Eu estou há 16 anos casado, né? E é uma bênção, muito bom, tenho 3 filhos, sou muito feliz no meu casamento, mas tem momentos que é difícil, tá bom? E para superar, só com oração, só com perdão, só com olhar de graça, amém?
Aqui até vou ler Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 para vocês entenderem, tá? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não é pelo nosso merecimento. Não é porque a gente é perfeito que Jesus Cristo olhou para nós e falou: não, esses aí eu quero comigo. Não. Nós somos cheios de defeitos, cheios de pecado, mas Jesus Cristo decidiu nos amar pela tua graça. Isso é amor verdadeiro. É uma decisão. Jesus Cristo decidiu nos amar. Então não importa se você tá fraquinho na fé, se você tá forte na fé. Jesus te ama. Só que ele vai tratar cada um conforme as suas obras, amém? Está escrito na palavra de Deus. Então ele vai tratar você, vai te limpar dos pecados, ele vai te ensinar pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, a como que deve se portar diante do seu esposo, diante de Jesus Cristo, para que você seja uma noiva imaculada diante de Deus, amém? Então Deus ele prepara a sua esposa. Nós maridos temos que preparar a sua esposa. Então, se ela está insatisfeita com alguma coisa assim, você tem que conversar com ela, você tem que tratar esse assunto, tá bom? Não é na primeira dificuldade abandonar. Não, Jesus Cristo não abandona a gente. Ele trata a gente, tá bom? Ele vai perdoando, ele vai colocando uma aprovação na nossa vida para a gente ir superando, para a gente ir fortalecendo, para a gente ir se santificando, até que a gente chega no ponto de estar preparado para o casamento, amém? Então, dedique tempo à sua esposa, esposa dedique tempo ao seu marido, para vocês tratarem todas as feridas, tudo que está atrapalhando o seu casamento, amém? Aqui o verso 2. E ela, pois, saindo da sua casa, foi se casar com outro homem, e se este último homem abandonar, ele fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si, por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então aqui, essa continuação da lei aqui de Deuteronômio, o homem deu a carta de repúdio para sua esposa. Ela se casou com outro homem. E esse outro homem também não achou graça nela e deu uma carta de repúdio para ela. Ela não poderia voltar para o seu primeiro marido. Porque aqui é uma proteção. Deus está para não virar bagunça o casamento. Porque senão eles poderiam fazer um costume que era muito comum no Egito, né? O homem enjoava da sua esposa. Ele divorciava dela, mandava embora e tinha um relacionamento com outra mulher. Aí depois ele enjoava dessa também, aí queria voltar com a outra. Isso é bagunça. Deus não gosta, Deus gosta de levar as coisas a sério. Ou é ou não é. Ou você ama a tua esposa e fica com ela, ou você não fica. Então, Deus não gosta de bagunça. Isso aqui é coisa de povos que não temem a Deus, tá bom? De promiscuidade, troca de casais. Fica com um, voto com o outro. Não. Casou? Casou, é para sempre. Amém? Então, é nesse sentido que está falando aqui, tá bom? Aqui, ó. Agora aqui eu vou falar um texto que deixa muito bem claro o casamento entre Cristo e a sua noiva, a igreja, tá? Que é uma palavra assim de esperança, para a gente entender como que funciona a graça de Cristo. Apocalipse capítulo 19, versos 6 e 8. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante, e puro linho fino são os atos justos dos santos. Então, para a gente se preparar para o casamento com o Cordeiro, para a gente subir no céu, né? É necessário a gente estar com essa roupa de linho fino, né? E essa roupa de linho fino são os atos justos dos santos. Então, para você manter o amor com Jesus Cristo, você tem que ter atos santos, porque Ele é santo, e você tem que se santificar. Você tem que se apresentar diante dele com roupas de linho fino, das suas boas obras, obras de justiça, né? E da mesma forma, o marido e a sua mulher, eles têm que ter atos de justiça, tem que ter o carinho, tem que ter o amor, tem que ter o respeito, né? Tem que ter várias qualidades para chamar
para manter a atenção da sua esposa e para manter a atenção do seu esposo. Vocês estão procurando, vocês estão praticando atos para manter o amor de vocês? Pensem nisso, porque se é necessário a igreja praticar atos justos e santos para agradar o noivo que é Jesus Cristo, da mesma forma, a mulher ela tem que fazer atos que agradam ao seu marido, né? Você conhece a personalidade do seu marido, então você sabe o que ele gosta e você sabe o que ele não gosta. Se ele está falando para você que ele não gosta de alguma coisa, por favor, pare de fazer isso e faça aquilo que agrada ao seu marido. Da mesma forma, escuta a sua esposa, marido. Se ela está falando que ela não gosta que você vai para o bar, se ela está falando para você que não gosta que você trate ela com arrogância, escuta a tua esposa, dá atenção para ela e pratica atos que vão agradar a sua esposa para manter o relacionamento. Amém? Da mesma forma que a nação de Israel não tinha atos de justiça, porque viviam adorando imagens de escultura, e Deus não agradava o seu marido, não agradava a Deus. E o que aconteceu? O divórcio, separação. Então procure o homem agradar a sua esposa e a esposa agradar o seu marido. E é simples assim. E toda vez que tiver dificuldade, dobre os joelhos juntos e vão buscar o Senhor, né? Eu queria contar um testemunho aqui. Quando eu estava casado, fazia pouco tempo de casado, sabe quando aquela fase de adaptação, que quando vai morar junto, que é difícil, né, para todo mundo, né? Que cada um é criado de um jeito, cada um tem seus costumes. E a gente brigava demais, misericórdia, nós brigava muito. Chegou um ponto que eu estava tão assim, desesperado. Falei, meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo, né? Eu não queria mais permanecer casado. Eu pensei em separar, né? Só que, como todo crente, né? O cristão tem que fazer isso, tá? Tem que buscar a palavra. Tem que buscar o que Deus quer para mim, né? Deus permite eu me separar da minha esposa? Então eu fui buscar a palavra. Eu não tinha carro na época, né? E eu fui congregar na igreja do Planalto aqui, né? E é meio longe aqui da minha casa, né? Mas eu fui andando e fui conversando com Deus. Deus, eu não aguento mais, Deus. O Senhor está vendo minha situação. Eu sei pela tua palavra que não pode separar, mas o Senhor está vendo, o Senhor vai concordar comigo e o Senhor vai autorizar, né? E fui conversando com Deus. Aí cheguei na igreja, né? Aí começou o culto normal, chegou a hora da palavra. Aí Deus mandou a palavra para o servo de Deus lá. Aí no meio da palavra o irmão falou assim, né? Tem um irmão aqui que veio até aqui para ouvir o sim de Deus, né? Querendo ouvir a permissão de Deus, porque ele não está mais feliz no casamento dele. Olha como que é importante ter dom de revelação na igreja, né? Aí eu falei, agora Deus vai falar o sim para mim, né? Aí o irmão falou assim, então você veio buscar o sim, né, meu irmão? Mas Deus está mandando eu te dizer, a resposta sua que você veio buscar, sabe qual é? Aí eu falei, qual que é, meu Deus do céu, qual que é? Aí ele, é um grande não. Aí eu já fiquei assustado assim, não? Aí ele falou, aí ele começou a falar, você sabe porque você lê a palavra, você sabe que Deus é contra o divórcio. E Deus falou para você um grande não. Vai para tua casa e tudo que aconteceu na tua casa que te deixou infeliz, quando você chegar já vai estar resolvido, né? Aí eu fiquei bravo demais, gente. Fiquei bravo. Voltei a caminhada da igreja de volta para minha casa, bravo com Deus. Ah, Deus, o Senhor está vendo a minha situação, que a gente só briga que não está dando certo, e o Senhor fala não para mim, né? Eu não aceitei muito bem, né? Mas quando eu cheguei em casa, pensa um rapaz que estava na minha casa. Eu nem lembrava mais o motivo que nós tínhamos discutido. Porque é assim, né? Tem muita gente que separa por umas coisinhas tão bestas que nem lembra depois, né? Então, quando você está no calor do momento, que você está nervoso, não toma decisão não, porque depois você vai se arrepender, tá bom? Porque se eu tivesse me separado naquele dia, eu não teria 3 filhos e eu não teria a felicidade e a experiência desses 16 anos de casado. E cada dia eu amo mais minha esposa e eu estou muito feliz no meu casamento. Então, Deus sabe o que Ele faz. Não se separe por qualquer coisa, amém? Eu fui buscar um sim, mas eu ouvi um não e eu estou muito feliz. Sabe aquele que ama a repreensão, né, Santo Deus? Eu fiquei muito feliz com aquele não. Na hora eu não fiquei feliz não, né? Na hora eu fiquei nervoso. Mas depois que eu cheguei em casa, que estava tudo bem, que a gente não discutiu mais, e depois depois de 16 anos refletindo sobre esse não que eu ouvi, como é bom ouvir um não, tá bom? Então se você está pedindo um sinal para Deus sobre se você vai se separar ou não, que esse vídeo aqui seja um sinal na tua vida. A resposta de Deus para você é não. Não se separem. Lute pelo seu casamento. Se esforce ao máximo. Só pode se separar se houver traição, adultério, ou se você é uma crente
e o seu marido não é crente e ele não aceita a tua fé, aí você pode se separar. São os dois únicos motivos do qual o homem e uma esposa podem se separar. Então eu espero que todos tenham entendido. Orem a Deus por mim e pela minha família. Eu vou continuar orando por todos os inscritos do canal, por todos que assistem esses vídeos. Que Deus abençoe e guarde os casamentos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para tudo sempre. Amém.